que a gente faz quando tudo dá errado? Será que a gente consegue responder essa pergunta juntas? Olha, preciso falar para você uma coisa que aconteceu hoje. Tava eu aqui, ó, navegando nas redes sociais. Olha, rede social daqui, rede social com foto, rede social com vídeo, vídeo longo, vídeo curto, rede social com texto. Esse monte de rede social que a gente, navega por aí. E quando eu me dei conta, eu tava navegando, juro, há uma meia hora olhando só bobagem e gastando meu tempo na rede social. Terminei, olhei pra mim mesma e falei, mas que burra! Por que eu perdi tanto tempo nisso, né? E comecei a me questionar. Eu já fui há um tempo conversando com você e falando que essas mudanças, essas coisas, rede social, que às vezes o negócio não é, que tem muitas vezes, né, de muita gente, que o negócio não é tão verdade, que é uma coisa distorcida da realidade, faz mal pra gente. E eu que trabalho com isso, que tô aqui fazendo vídeo, se eu olhar aqui no canal, não sei se você tá me assistindo no YouTube, onde você tá me assistindo, porque esse vídeo acaba passando no YouTube, no Facebook, passa em outros lugares, aí me conta aqui onde você tá me assistindo. Mas eu que trabalho com rede social, que tô no YouTube, por exemplo, todos os dias em vídeo, todos os dias, e nas outras redes, no Instagram, tô sempre lá, eu fico deprimida. Eu fico pensando que onde é que a gente vai parar com tanta coisa que não conversa com aquilo que eu acredito. Tem coisa legal? Nossa, tem coisas incríveis. Eu falo muito no programa de terças e quintas, né? Até num dos últimos que eu fiz, eu comentei com quem estava me assistindo que se eu fosse pensar pelos números de audiência, eu não fazia programa ao vivo na internet, que é a pior audiência que eu tenho. Às vezes as pessoas entram, não se tocam que é um programa ao vivo, aí reclamam que ali é longo. Eu tenho vários perrengues, mas a conversa sincera que eu tenho no Mais Que Casa e aqui no Vamos Juntas, o que vale para mim é o valor mais válido, mais possível, mais importante que a gente tem. Porque tem muita coisa que é só superficialidade, é só, não julgando quem faz, mas é só dancinha, sem falar sobre as coisas da vida. Então isso sem ter uma solução prática. Mas todas as vezes que eu fico nisso, né, que eu fico pensando se realmente vale a pena ou não, e se dá que ponto que a gente vai, eu me lembro de um documentário que eu assisti na Netflix com a Viola Davis e com a Oprah. Eu não sei se você já viu esse documentário. A Viola Davis escreveu um livro, vamos usar a internet para pegar direito o livro dela aqui, eu vou olhando enquanto a gente vai conversando, porque a Viola escreveu um livro sobre a história dela, era uma autobiografia, vou procurar aqui o nome do livro da Viola Davis. Você não conhece a Viola? Pode ser que você já tenha visto, ela fez vários filmes, ela fez A Mulher Rei agora, minissérie e tudo mais. E aí, em 2022, vamos ver se eu ponho aqui, será que eu consigo pôr grande? Não, fiz besteira. Deixa eu pôr grande, aqui eu quero mostrar a imagem. Porque o livro dela tem uma capa pra mim, bem impressionante, que é bem grandão. O livro dela chama Em Busca de Mim. E quando ela lançou esse livro, ela deu uma entrevista para Oprah Winfrey, que é a super, hiper, ultra entrevistadora, uma das mulheres mais poderosas dos Estados Unidos. Essa entrevista, tá lá na Netflix. Dá para assistir, se você é assinante da Netflix, dá para você assistir. E nessa entrevista, a Viola conta
que depois dela ter chegado no ápice da carreira, dela ter ganho Oscar, reconhecimento e tudo mais, ela chegou num buraco sem fundo, que olhou e falou: eu achei que os céus iam se abrir e que eu ia ser super aclamada e que eu ia estar num tipo um nirvana, entendeu? Num lugar sem questionamento. E quando eu consegui tudo, eu me dei conta de que eu estava super infeliz. Tinha, né, saída da pandemia, tudo mais, eu estava super infeliz e aí eu fiquei pensando, como é que eu vou sair dessa? Quando tá tudo ruim, como é que eu saio dessa? E ela falou: eu vou voltar ao princípio, eu vou visitar aquela menina que era uma menina pobre, sonhadora, era uma menina que morava numa casa cheia de ratos, que os ratos comiam os rostos das bonecas dela durante a noite, que eles dormiam, que ela e os irmãos dormiam com os casacos no pescoço para os ratos não atacarem. E eu vou lá visitar aquela menina que tinha aquela força, que tinha aqueles sonhos e que fez com que eu me transformasse nessa mulher que eu sou hoje, nessa mulher poderosa, né? Que ela não tem nem o que falar. E quando eu ouvi essa frase, fiquei pensando muito a respeito, né? E depois de eu ter assistido esse documentário, eu comecei a acompanhar melhor a carreira da Viola e vi que ela realmente explodiu, mais ainda. Ela foi para um novo patamar. No Mulher Rei ela produziu o próprio filme, no Met Gala desse ano ela foi de cor-de-rosa, enquanto todo mundo estava de preto e branco e era um protesto. Ela começou a se posicionar cada vez mais de acordo com as raízes dela. E eu fiz a mesma reflexão a meu respeito. Por que eu tô aqui conversando sobre um monte de coisa e eu não tô só dando dica? Porque mesmo sem eu saber, eu tô voltando às minhas raízes. Mesmo sem ter tido tanta clareza quanto a Viola teve, eu voltei às minhas raízes. Na semana passada eu recebi um comentário da Sandra, que é uma amiga minha da internet aqui e que me acompanha desde lá do início do Decora Casas, do meu blog, quando ele chamava Decora Casas, quando ele não chamava Flávia Ferrari. E pegou uma postagem das pessoas falando que não estão gostando dessa questão da minha discussão da vida e tudo mais, e ela falou: quem tá falando isso não te conhece desde lá do princípio, porque você já fazia isso no Decora Casas. Você já falava sobre a casa de uma forma mais ampla. E eu comecei a lembrar, eu realmente escrevia uns textos chamando de crônicas da casa. Eu contava sobre o que acontecia na minha casa, eu dava uma dica, eu filosofava, eu lembrava das histórias e da força da minha vida. E mesmo sem ter a clareza da Viola, de voltar para o princípio, eu voltei. E eu tô me sentindo muito bem com essa minha E eu tô me sentindo muito bem com essa minha volta às minhas raízes. Então, para responder a pergunta que abriu esse vídeo, quando a gente não sabe o que fazer, a gente volta para aquilo que nos incentivou a começar. Você concorda com isso? Isso faz sentido para você? O que você faz? Conta para mim.